Bom dia, caros alunos. Então, hoje eu queria passar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre a questão da igreja na antiguidade, né? E sobre o conflito entre a ortodoxia da igreja, né? Isto é, aquilo que a igreja acredita como sendo verdade em termos de doutrina, de crenças, e as heresias, né, que seria o que a igreja entende, né, como sendo uma divergência daquilo que a igreja ensina, ou seja, um ensino errôneo, né, uma doutrina errônea. Para começar essa questão, é interessante a gente observar que a origem da igreja, né, ela está nos apóstolos de Jesus Cristo, né, nos primeiros seguidores de Jesus Cristo. E esses apóstolos, né, já no primeiro século da era cristã, eles instituíram, né, uma organização dentro da igreja dividida entre bispos, né, que atuariam como os apóstolos, né, com a mesma autoridade dos apóstolos, presbíteros, né, que seria equivalente ao sacerdote, ao padre, e os diáconos, que eram responsáveis pelo serviço de caridade e por administrar os bens da igreja. Então essa divisão, essa hierarquia existe desde o começo, né? E existia algumas dioceses, né, ou seja, alguns territórios de autoridade do bispo, que foram constituídos a partir de um apóstolo. Então eram comunidades que tinham um pouco mais de autoridade, um pouco mais de prestígio dentro da comunidade cristã. Então são as igrejas de Jerusalém, né, cujo os primeiros bispos, né, foram ordenados pelo apóstolo Tiago, a igreja de Alexandria, né, cujos bispos primeiros foram ordenados pelo evangelista São Marcos, a igreja de Antioquia e de Roma, que, segundo a tradição, né, o primeiro bispo foi o apóstolo Pedro, né, e foi ordenando os seus sucessores. Então, com o tempo, essas igrejas, né, ganharam o estatuto de patriarcais. Quando o imperador Constantino, no século IV, né, adota o cristianismo como religião, como a sua religião, né, e começa a amparar o cristianismo, né, a proteger o cristianismo, legaliza o cristianismo dentro do Império Romano, ele cria uma nova capital no Oriente chamada Constantinopla, onde é hoje a cidade de Istambul, na atual Turquia. E essa cidade de Constantinopla, né, ela vai também ganhar um estatuto de patriarcado. Outra igreja que também vai ganhar o estatuto de patriarcado é a igreja de Antioquia, né, que nós já comentamos, né, por conta da sucessão do apóstolo Pedro também, né? O primeiro bispo teria sido o apóstolo Pedro, e Antioquia fica onde hoje é a Síria, né? Então, os patriarcados, né, se tornaram 5. Então, você tem Roma, né, cuja origem apostólica remonta ao apóstolo Pedro. Você tem Jerusalém, cuja origem apostólica é Tiago. Jerusalém, onde hoje é Palestina, Israel, né, Palestina. Alexandria, no Egito, né, da origem apostólica de São Marcos. Antioquia, na Síria, né, a origem apostólica de Pedro. E Constantinopla, na atual Turquia, na Ásia Menor, que existia uma tradição, né, que teria se originado do apóstolo André. Então essas igrejas, os bispos dessas comunidades, eles tinham um poder maior do que outras igrejas,
né, por terem essa origem apostólica mais direta. E nesse sentido, então, começaram a surgir algumas divergências dentro da igreja por causa de algumas heresias, né, como a gente já falou, algumas doutrinas que divergiam do ensino oficial da igreja, e a igreja começou a reunir concílios, né, ou seja, reuniões de bispos e outras autoridades, homens de saber da igreja, para debater a teologia, né, para debater a doutrina, para explicar melhor alguns elementos da doutrina e para ajudar na organização da igreja, formular regras para a igreja e também apontar, né, a condenação de determinadas heresias. Nesse sentido, então, a gente vai ter concílios regionais, né, ou seja, concílios que valem apenas para uma região, como, por exemplo, os concílios de Cartago, que aconteciam no norte da África, os concílios de Toledo, né, que aconteciam na atual Espanha, né, então esses concílios eles valiam só para uma região. E a gente vai ter os concílios gerais da igreja, né, ou seja, que buscavam definir uma doutrina e definir regras para toda a igreja, no mundo inteiro, né, que nesse momento a gente está falando basicamente de mundo mediterrâneo e Oriente Médio, né, e parte do chamado chifre da África, né, do Oriente Africano. E esses concílios receberam o nome de ecumênicos. A gente tem que tomar um cuidado. Hoje, quando a gente fala em ecumenismo, né, a gente fala no diálogo entre diferentes igrejas cristãs, né, então diálogo católico, protestante, ortodoxo, etc. Mas, quando a gente fala ecumênico nesse contexto, né, quando a gente fala em concílio ecumênico, ele vem da palavra grega oikumene, né, que significa um mundo habitado, um mundo civilizado, né, então, ou seja, é basicamente a mesma coisa que dizer um concílio universal, né, um concílio que vale para toda a igreja. Bom, dentro desses concílios, a gente vai ter então, no ano 325, o primeiro concílio de Niceia. Niceia é uma cidade que fica na Ásia Menor, na atual Turquia. E esse concílio ele buscou confirmar contra a heresia dos arianos, né, do padre Ário de Alexandria, que Cristo era Deus, né, e que antes de nascer como homem, ele sempre existiu junto do Pai, junto de Deus Pai. Então que Cristo também era Deus. Em 381 a gente tem o primeiro concílio de Constantinopla, então, que foi realizado em Constantinopla, também na Ásia Menor, né, que proclamou contra a heresia dos macedonianos, né, que negavam a divindade do Espírito Santo, proclamou que o Espírito Santo também é Deus, né, assim como o Pai e o Filho. Então, que as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, merecem a mesma adoração, a mesma veneração, são um só Deus. Em 431 a gente tem o Concílio de Éfeso, né, que ele define que existe um só Cristo, uma só pessoa de Cristo, então não existem dois Cristos, o Cristo homem e o Cristo Deus, mas um só Cristo, que é Deus e homem, e que, portanto, a Virgem Maria poderia receber o título de Mãe de Deus, né, porque Cristo é Deus. Então ela podia ser chamada, como se dizia em grego, né, Theotokos, né, a mãe de Deus. Theos, Deus, né, Tokos, mãe. E aí condenou a heresia de Nestório, né, que Nestório acreditava que existia duas pessoas, né, dois Cristos, o Cristo homem e o Cristo Deus. E por isso ele se recusava a dar o título de Mãe de Deus à Virgem Maria, ele chamava apenas de Mãe de Cristo, né. Então o nestorianismo foi condenado dentro desse concílio, e alguns seguidores de Nestório então saíram do Império Romano, né, e foram para outras regiões, né, e formaram então a chamada Igreja do Oriente,
né, que antigamente pegava regiões ali do Iraque, Irã, até a China, né, e hoje é reduzido apenas a chamada Igreja Assíria do Oriente, no Iraque, Irã, com uma população bem pequena por conta de perseguições étnicas, religiosas, né, e com muitos membros espalhados ali pelos Estados Unidos, né, e outros países, Canadá, etc. Né. Bom, em 451 a gente tem o Concílio de Calcedônia, né, então o Concílio de Calcedônia ele condena a heresia do monofisismo, ou seja, a ideia de que Cristo era somente divino e não humano. E vai dizer então que Cristo tem duas naturezas, tem uma natureza divina e uma natureza humana. Entretanto, isso provocou a rejeição dos chamados miafisistas, né, que eles acreditavam que falar em duas naturezas poderia sugerir uma espécie de nestorianismo, né? Então eles preferiam se ater à fórmula anterior do Concílio de Éfeso sem nenhuma adição, né, de terminologia, de palavras. Esses miafisistas formam o que hoje a gente chama de igrejas orientais ortodoxas, né, que são as igrejas copta do Egito, a copta ortodoxa, a igreja armênia apostólica na Armênia, as igrejas etíope e eritreia ortodoxa na Eritreia e na Etiópia, e a igreja síria ortodoxa malankara na Índia. Então, a gente pode observar que grande parte dos miafisistas estavam fora dos territórios do Império Romano. E tem uma grande população de língua semítica, né? E nos concílios estava se discutindo em grego, né? Então havia muita confusão também por conta disso. O segundo concílio de Constantinopla vai acontecer em 1553, então depois já da queda do Império Romano do Ocidente para os bárbaros, né? Que nós já estudamos. Ele vai condenar os chamados 3 capítulos, que são escritos de alguns teólogos que haviam sido reabilitados pelo Concílio de Calcedônia, mas que continham algumas ambiguidades teológicas. Algumas palavras, alguns termos que podiam ser interpretados com mais de um sentido, né? Então era visto como algo perigoso para a preservação da fé. Depois, em 680 e 681, a gente vai ter o terceiro concílio de Constantinopla, que vai afirmar contra a heresia do monoenergismo, né, que dizer que Cristo tem só uma ação, uma operação divina, e do monotelismo, que diz que Cristo só tem uma vontade divina. Vai proclamar que Cristo tem, assim como duas naturezas, né, uma natureza humana e uma divina, duas ações, duas operações, uma operação humana e uma operação divina, e duas vontades, uma vontade humana e uma vontade divina. Sendo que nessas vontades, nessas ações, não existe uma contradição, mas sempre uma submissão da vontade e da operação humana à vontade e à operação divina. Por fim, no ano de 787, a gente tem o segundo concílio de Nicéia, que vai combater a heresia do iconoclasmo. O iconoclasmo é uma heresia que defendia, né, que era uma prática idólatra, se assemelhava à adoração de outros deuses, né, uma prática pagã, o uso de imagem e a veneração, né, das imagens sagradas, das imagens de Cristo, da Virgem, dos santos, né, no culto. Então esse segundo concílio de Nicéia vai proclamar que não é contrário à fé católica, né, a veneração das imagens, né, tanto que se você for numa igreja católica até hoje, né, você vai encontrar imagens de Cristo, imagens da Virgem Maria, imagens dos santos, né. Então você vai ter essa questão aí. Bom,
Entre 869 e 870, a gente vai ter o terceiro concílio de Constantinopla, que foi feito para resolver um conflito pelo cargo de patriarca de Constantinopla. Existiam dois pretendentes ao cargo, né, apoiados por diferentes grupos dentro do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. Então um deles era Inácio e o outro Fócio. Então o Concílio de Constantinopla IV condenou Fócio, né, e confirmou Inácio como patriarca legítimo de Constantinopla. Então esse concílio, apesar de que Fócio acabou se reconciliando com Inácio e sucedendo ele no patriarcado, acabou se reconciliando com o Papa também depois, mas esse concílio já mostra algumas tensões entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla, entre o cristianismo no Ocidente e o cristianismo no Oriente. Tá? Então vocês podem observar que até o século VIII, até o século IX, a gente vai ter as grandes discussões teológicas vão se concentrar no Ocidente, no Oriente. Né? No Ocidente, a igreja vai estar mais ocupada com a questão da evangelização dos povos bárbaros. Então ela vai trabalhar mais na questão moral, de costumes, de observância dos mandamentos, do que em questões teológicas. No Império Bizantino, no Oriente, você já tem uma população completamente cristianizada. Né? Então por isso que as discussões teóricas, né, doutrinárias, elas acabam ocupando um plano maior. Certo? Bom, então é isso, pessoal. Desculpem por me alongar muito, mas isso é só um resumo então, da situação da igreja na antiguidade, para a gente poder, em seguida, estudar o contexto da igreja na Idade Média. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos.